Jesus, o pão da vida. No Pai Nosso, Jesus falou sobre o pão, mas está figurado lá o pão como vindo do céu. O pão vem de Deus. O pão vem de Deus. Essa é a perspectiva que Jesus dá. Se esse pão vem de Deus, não é esse pão que nós temos que trabalhar para conquistar. É um pão que vem de Deus. E hoje, Deus se faz presente aqui entre nós através do seu Espírito. É o Espírito que traz a presença de Deus a nós. Por isso que Jesus, tendo essa perspectiva do Espírito dentro de nós, Ele ora para que o pão nosso de cada dia Ele nos dê. Quem nos dá o pão espiritual é Deus. O pão do Pai Nosso é um pão espiritual. É a intervenção divina aqui na terra, através de nós. Nós somos os mediadores aqui na terra deste pão divino. E Jesus disse: eu sou o pão. Mas esse pão, Jesus estava rogando a Deus que Ele nos dê cada dia desse pão. Isso prova que este pão chamado Jesus Cristo tem que ser posto diante dos nossos olhos, diante da nossa família, cada dia. E esse pão vem do alto, é uma dádiva de Deus. E esse pão não vem de graça também, não. O pão é para os filhos. Mas teve uma mulher que reclamou desse pão. E Jesus, logo nos primeiros momentos, foi duro para com ela. Ela pedia o pão, a cura da sua filha. Mas ela não pertencia ao povo de Deus, para quem o pão é destinado. Então foi rejeitada. A princípio, foi rejeitada. Mas aquela mulher, na angústia para salvar a filha, daquela condição que aquela menina estava passando, ela falou uma palavra que mudou a perspectiva de Jesus Cristo. Mudou a perspectiva de Jesus Cristo. Uma palavra mudando a perspectiva de Jesus Cristo. Ele tinha dito: o pão é para o povo, não é para estranhos. O pão de Deus é somente para o povo de Deus. Não pode dar pão para os outros. E Jesus até melhor falou: para os cachorrinhos. Mas aquela mulher foi persistente. Deus está dizendo aí que para nós ganharmos o pão, esse pão nosso, que vem do céu, ele vem do céu, ele é espiritual. Nós temos que ter persistência. Persistência. A persistência é um fator para se ganhar o pão. E nessa linha da persistência, nós podemos ver aquela mulher e o juiz iníquo. Havia um juiz, ele não respeitava os homens, ele não respeitava ninguém. Mas tinha uma viúva. E ela dizia: juiz, faz justiça à minha causa. Juiz, faz justiça à minha causa. E ela era perseverante. E o juiz iníquo, ele estava perturbado com a insistência daquela mulher. Ele disse: eu vou fazer justiça a essa mulher,
assim eu ficarei em paz. E a mulher ganhou a questão. Jesus Cristo estava ensinando como ganhar uma questão com Deus, a perseverança. E esta mulher insistiu e disse: tá bom, os pães é para os teus filhos, está sobre a mesa, mas os cachorrinhos, eles se alimentam do que cai da mesa. Esta palavra abriu uma brecha no coração de Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudou de opinião. Grande é tua fé, mulher, por causa destas tuas palavras, tua filha está curada. Palavras mágicas, não é? Palavras que mudam o coração de Deus. Mas ela teve que lutar para ganhar este pão espiritual. E no caso dela, o pão espiritual que ela ganhou foi a cura da sua filha. Você talvez, querido, está precisando de um pão espiritual para o lado econômico da sua vida, para a sua família, também para a sua saúde. Jesus está ensinando uma porta aí, nestas duas parábolas. E a conquista do pão, o modo como vamos conquistar o pão, ele é o pão da vida. Em outras palavras, ele vai ser a solução do nosso problema. Está dizendo que Deus cuida de nós. Está dizendo que nós não estamos abandonados neste mundo. E nem este mundo está abandonado. O dono está olhando de longe. É a parábola daquele homem que deu dinheiro para que o povo fizesse um reino. Mas muitos negaram, não quiseram. Não vamos aceitar ele como rei. Outros pegaram aquele talento e puseram em produção. Um dia, porém, esse homem voltou. Esse homem veio fazer a cobrança. Deus é este homem. Ele mandou seu filho Jesus Cristo aqui. Ele mandou Jesus Cristo aqui para implantar o reino de Deus entre os homens. E já faz 2000 anos que ele deixou isso por nossa conta. Ele diz, ele enviou seus agentes, os profetas, mataram, judiaram deles. Ele enviou o próprio filho, mataram o próprio filho. Um dia ele virá e vai cobrar. Esta cobrança de Deus é uma mostra que Deus está de olho nessa terra. Apenas está dando-nos a oportunidade. Está dando-nos a oportunidade para ver o que vamos fazer com essa terra aqui, com as medidas que Ele deu. Essa terra tem muitos recursos. Essa terra tem tudo que o homem precisa. Ele vai ver como o homem está usando com essas moedas. Qual o uso que ele está fazendo. Como que ele está empregando os talentos que ele deu para o homem. E um dia será o dia da cobrança. O dia do acerto final. É aí que vai ser os ais. É aí que vai ser os ais. Um dia nós teremos que nos acertar com Deus. Um dia teremos que prestar conta a Deus. Ele está dando uma oportunidade para nós. Todos os recursos estão à nossa disposição. Agora, temos que dar isso daí
Para produzir juros, para que o reino dele seja implantado aqui na terra. O que é que nós estamos fazendo para implantar o reino de Deus aqui na terra? O reino dele é um reino espiritual. Isso ele já falou. Você não vai ver o reino de Deus nem aqui nem ali. Não tem uma rua, uma cidade, não tem número. Mas ele está aqui neste mundo. E ele disse que está dentro de nós. Qual é o espaço que estamos dando na nossa vida para o cultivo do reino de Deus? Um dia, na parábola, ele virá e vai pedir contas para nós. Então, Jesus é este pão espiritual. Na parábola do filho pródigo, o pai não podia fazer nada com o filho que saiu de casa. A visão é, dentro do ponto de vista do pai, que o filho estava morto. O filho se ausentou do território do pai e foi para outra cidade distante. E não havia comunicação. O pai considerou aquele filho como estando morto. Esta é a morte espiritual. A falta de contato com o Pai Celeste. Isto é a morte espiritual. A falta de contato com o Pai Celeste é a morte espiritual. Então, vamos tomar vida espiritual? Como podemos tomar vida espiritual? Fazendo como o filho pródigo. Voltando para os campos do Pai. E onde nós vamos participar desse campo do Pai? Quando nós voltarmos para os seus territórios, para as Escrituras Sagradas. É ali que nós vamos desfrutar das bênçãos do banquete do Pai. Pois o pão da vida já foi posto. E o pão da vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande banquete espiritual que Deus deu para a humanidade. Jesus é o banquete espiritual. E só vamos desfrutar de Jesus Cristo à medida que nós nos alimentarmos pela leitura, pela meditação. Do quê? Das suas boas novas, das suas mensagens, das suas palavras. Temos que pôr esse pão diante dos nossos olhos todo dia. E temos que pedir, Pai nosso, dá-nos desse pão todo dia. Quer dizer, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine cada dia. Ilumine o quê? A palavra de Jesus Cristo. Torne essa palavra cada dia nova. Pois Deus tem o poder de renovar a cada dia a sua palavra dentro de nós. E cada dia criar dentro de nós uma inspiração. E nós vamos crescer no conhecimento de Deus. E assim, vamos expandir as estacas do reino de Deus. Isso é uma maravilha, não é? Deus vai dar do seu pão a mim, a você aí do outro lado, ao outro, e aquilo que ele der do seu pão. Se você dividir esse pão comigo, eu vou me alimentar, eu vou crescer. Se eu dividir o que eu tenho com o outro vai crescer. E assim nós vamos crescer, expandindo o reino de Deus aqui na terra. Não haverá inveja. Será tempos de refrigério, tempos de alegria, pela multidão do conhecimento de Deus que se multiplicará. Ele diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas estamos chegando nos tempos que finalmente o conhecimento de Deus está se expandindo. Não mais aquele conhecimento organizado, sistematizado pelas igrejas. Isso é lixo. Isso é lixo. É lixo.
e são obras de homens, mas o conhecimento dado pelo Espírito Santo, que vem do Pai cada dia. Esse alimenta. É como o maná. Serve para hoje. O conhecimento de ontem já foi, já diluiu. Novo conhecimento, cada dia. Isto é o fluir das águas abundantes. Esse é o pão de cada dia que nós devemos pedir ao Pai, que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. É isso que vai dar vida e vida abundante a nós. É uma boa nova, não é? Aprendemos a como ter vida abundante, a como nos alimentar cada dia. E aprendemos a relação desse pedido que Jesus nos ensinou. Dai-nos o teu pão que vem de ti a cada dia, que são as revelações do Espírito Santo. E com isso vamos quebrar todos os dogmas, todas as doutrinas, porque teremos pão fresco e não lagoas paradas. É uma boa nova, não é? Vamos aprender a ter vida abundante. É uma boa nova.